Você já sentiu que quanto mais pede, mais a vida parece sussurrar um silêncio ensurdecedor em resposta? Existe uma mentira sutil, envolta em capas de livros de autoajuda e seminários de prosperidade, que tem mantido sua conta bancária e sua paz espiritual em um estado de perpétua espera. A ideia de que você precisa manifestar algo pressupõe, intrinsecamente, que esse algo está fora de você, em um futuro distante, separado por um abismo de tempo e esforço. E é exatamente aqui que a armadilha se fecha. No momento em que você declara ao universo que deseja atrair abundância, o que sua alma realmente está gritando é: eu não a tenho agora. E o universo, em sua precisão matemática e vibracional, responde apenas à sua frequência atual, não aos seus desejos vazios. Ele replica a escassez que fundamenta o seu pedido. Imagine um homem perdido em um deserto escaldante, correndo desesperadamente em direção a uma miragem de água. Quanto mais rápido ele corre, mais a miragem se afasta, mantendo sempre a mesma distância cruel. O ato de correr é a prova de que ele está com sede. A sede é a sua identidade. Enquanto ele se identificar como alguém que busca água, o universo garantirá que ele continue sendo alguém que busca, e nunca alguém que bebe. A manifestação tradicional tornou-se essa corrida exaustiva atrás de miragens. Nós visualizamos, escrevemos afirmações e fazemos rituais, mas fazemos tudo isso a partir de um centro de carência. É como tentar pintar um quadro magnífico usando uma tela que já está manchada de piche. Não importa quão vibrantes sejam as cores, o fundo escuro da necessidade sempre transparecerá, distorcendo a imagem final. Para romper esse ciclo, precisamos mergulhar na ciência da presença radical. A verdadeira abundância não é algo que você traz do futuro para o presente. É algo que você reconhece como já existente no agora, eliminando a ficção do tempo linear. Quando você para de buscar, você começa a ser. E quando você é, a realidade física não tem outra escolha senão se moldar à sua nova identidade. A física quântica nos ensina que o observador colapsa a função de onda. Isso significa que todas as possibilidades de sua vida, desde a pobreza absoluta até a riqueza inimaginável, já existem agora mesmo como campos de probabilidade no vácuo quântico. Elas não estão sendo criadas, elas já estão lá. O que determina qual dessas realidades se torna sólida diante dos seus olhos é a sua assinatura vibracional persistente. Se você está constantemente focado na falta, no boleto que vai vencer, na oportunidade que não veio, você está literalmente mantendo a função de onda da escassez em um estado sólido. Você está congelando a sua realidade na forma que você mais teme. A transição para a abundância instantânea exige que você retire a atenção do que os seus sentidos físicos estão lhe dizendo. Seus olhos podem ver uma conta bancária vazia, mas sua consciência deve ver a infinitude. Isso não é negação, é uma compreensão superior da estrutura da matéria. A matéria é 99,99% espaço vazio, e esse espaço não é vácuo, é inteligência pura. Ao se sintonizar com essa inteligência através da presença absoluta, você para de tentar manipular o mundo das sombras, que é a matéria, e passa a comandar o mundo das causas, que é o espírito. Neste caminho de despertar para a sua verdadeira natureza como um co-criador consciente, é comum encontrarmos barreiras que parecem intransponíveis, padrões que herdamos de nossos antepassados ou traumas que sussurram que não somos dignos de tal fluxo. Muitas vezes o maior obstáculo não é a falta de técnica, mas uma resistência invisível que nos ancora ao velho eu. E enquanto você reflete sobre os muros que construiu ao seu redor, conte para mim aqui nos comentários qual tem sido a sua maior dificuldade
ou o padrão que mais se repete em sua jornada financeira e pessoal. Ao colocar em palavras esse bloqueio, você começa o processo de desintegração dessa sombra perante a luz da consciência coletiva que estamos construindo aqui. A neurociência moderna corrobora essa visão espiritual ao estudar o sistema de ativação reticular, ou SAR. O seu cérebro possui um filtro sofisticado que decide quais informações são importantes o suficiente para chegarem à sua percepção consciente. Se a sua identidade está configurada para a sobrevivência e para a detecção de ameaças financeiras, o seu SAR irá ignorar sistematicamente todas as oportunidades de ouro que passam por você diariamente. Você se torna cego para a riqueza porque o seu hardware biológico está programado para enxergar apenas a falta. Quando mudamos nossa frequência para a posse imediata, estamos, na verdade, reconfigurando os circuitos neurais do nosso cérebro. Começamos a ver o que sempre esteve lá, mas que nossa vibração de carência ocultava. A abundância instantânea não é um passe de mágica que faz o dinheiro cair do teto, embora a velocidade com que a realidade se transforma possa parecer milagrosa. Ela é a remoção do véu. É o entendimento de que você é um canal para a vida, e a vida é inerentemente pródiga. Olhe para a natureza. Uma única árvore produz milhares de sementes, muito mais do que o necessário para a sua reprodução. O sol não economiza sua luz. Ele a derrama em todas as direções sem pedir nada em troca. Você é parte desse sistema. A única coisa que interrompe esse fluxo em sua vida é a ideia de que você é uma ilha separada, que precisa acumular, lutar e manifestar para sobreviver. A física quântica nos fala sobre o entrelaçamento quântico, a ideia de que uma vez que duas partículas interagem, elas permanecem conectadas independentemente da distância. Você está entrelaçado com a energia do suprimento infinito. Não existe separação entre você e a riqueza que você deseja, exceto a separação que você cria em sua própria mente através do desejo. O desejo é uma distância. A posse é uma união. Para colapsar a função de onda para a abundância, você deve cultivar o que chamamos de sentimento de realização antecipada. É a habilidade de sentir o calor da lareira antes mesmo de entrar na casa. É a capacidade de sentir a gratidão profunda por uma vida de liberdade e impacto social antes mesmo que o primeiro centavo extra apareça. Esse estado de gratidão antecipada é o protocolo definitivo. A gratidão é o sinal vibracional de que algo já aconteceu. Quando você é grato por algo que ainda não se manifestou no plano físico, você está enviando um comando direto ao campo quântico de que aquela realidade já é um fato consumado. O universo não tem outra opção senão alinhar os eventos, as pessoas e as circunstâncias para que a sua experiência externa corresponda ao seu estado interno. É uma lei tão imutável quanto a gravidade. A maioria das pessoas espera ver para crer, mas no reino da abundância instantânea, você deve crer e sentir para então ver. A reconfiguração da sua identidade é o passo final e mais profundo desse processo. Você precisa abandonar o eu que sobrevive e abraçar o eu que prospera. Isso exige uma vigilância constante sobre os seus pensamentos e palavras. Cada vez que você diz "eu não posso", "está caro" ou "isso não é para mim", você está reafirmando a identidade da escassez. Você está assinando um contrato de pobreza com o universo. A abundância exige uma postura de nobreza espiritual. Significa caminhar pelo mundo com a certeza de que você é sustentado por uma força que nunca falha. É saber que o suprimento é infinito
e que a sua única tarefa é manter o seu canal limpo de dúvidas e de sentimentos de indignidade. Imagine que sua vida é um filme projetado em uma tela. A maioria das pessoas corre até a tela e tenta mudar a imagem pintando sobre ela ou rasgando o tecido. Isso é o que chamamos de esforço físico desmedido e manifestação baseada na força de vontade. O verdadeiro mestre da abundância vai até a cabine de projeção e muda o rolo do filme. O projetor é a sua consciência, o filme é a sua identidade e suas crenças fundamentais. Quando você muda o filme na cabine, a imagem na tela muda automaticamente, sem esforço, sem luta. A abundância instantânea é o ato de mudar o rolo do filme no agora, parando de tentar consertar a projeção externa e focando inteiramente na luz interna que dá origem a tudo o que você vê. Neste estado de presença radical, o tempo colapsa. Você não está mais esperando pelo sucesso. Você está vivendo o sucesso em cada respiração. Você não está mais tentando atrair dinheiro. Você está emanando a energia que o dinheiro naturalmente segue, como o ferro segue o ímã. O dinheiro é apenas um símbolo de troca de energia, e ele flui para onde a energia é alta, clara e desimpedida. Ao remover os bloqueios da busca frenética, você se torna um vácuo que atrai irresistivelmente tudo o que é necessário para a sua expansão. A abundância não é um prêmio por bom comportamento. É uma consequência natural de estar em harmonia com a lei universal da expansão constante. À medida que avançamos para as profundezas técnicas de como sustentar esse estado e eliminar a autossabotagem, lembre-se de que a simplicidade é o auge da sofisticação. O processo é simples, mas requer uma coragem absurda para abandonar as velhas muletas da preocupação e do controle. Você está sendo convidado a saltar no desconhecido, confiando que o campo quântico irá tecer a rede de segurança enquanto você cai. Esse salto é a transição da manifestação lenta e penosa para a recepção instantânea e gloriosa. O fluxo está sempre aberto. É você quem decide se vai usar uma colher de chá ou uma mangueira de incêndio para receber o que a vida tem a oferecer. Esta transição exige que você compreenda a natureza da resistência, que nada mais é do que o atrito gerado pela sua antiga personalidade tentando manter o território conquistado. A autossabotagem não é um defeito de caráter, mas um mecanismo de defesa do ego que interpreta a expansão súbita como uma ameaça à integridade do sistema que ele conhece. Para neutralizar essa força, você deve desenvolver a capacidade de observar suas reações emocionais sem se identificar com elas, tratando o desconforto da mudança como uma evidência de que a pele velha está finalmente caindo. Quando você sente o impulso de voltar aos hábitos de escassez, você deve respirar através dessa tensão, reconhecendo que a mente subconsciente está apenas disparando alarmes obsoletos. A maestria consiste em manter a frequência da abundância, mesmo quando os sentidos físicos ainda relatam a carência, sustentando a visão interior com tamanha intensidade que o mundo exterior não tem outra escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova autoridade. A sustentação do estado de recepção exige uma higienização rigorosa do seu ambiente psíquico e social, pois a consciência é porosa e tende a se nivelar pela média das frequências que a cercam. Você deve se tornar o porteiro implacável da sua própria mente, filtrando conversas, notícias e interações que reforçam a ilusão da limitação e da separação. Não se trata de arrogância, mas de uma preservação sagrada do seu campo vibracional, entendendo que cada palavra proferida e cada imagem consumida é uma semente plantada no solo fértil da sua manifestação. Ao se cercar de ideias de expansão e de pessoas que operam na lógica do mais que suficiente, você cria um ecossistema que alimenta o seu novo paradigma, tornando a abundância não apenas uma meta,
mas o ar que você respira. Se você sente que este conhecimento está ressonando com o seu propósito e deseja aprofundar sua conexão com essas leis universais, inscreva-se agora no nosso canal para garantir que sua jornada de expansão receba o combustível contínuo necessário para a transformação definitiva. O colapso da função de onda, no contexto da prosperidade, ocorre no exato momento em que o observador para de duvidar do resultado e passa a habitar a gratidão pelo que já existe no plano das infinitas possibilidades. A gratidão antecipada é a ferramenta mais poderosa de colapso temporal, pois ela envia um sinal eletromagnético ao campo quântico de que o evento já ocorreu, forçando a realidade física a se materializar em torno desse fato consumado. Quando você agradece por uma riqueza que ainda não viu com os olhos carnais, você está exercendo a fé em sua forma mais técnica e científica, alinhando seu coração e seu cérebro em uma coerência que dissolve qualquer barreira entre o desejo e a posse. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Se você é a vibração da gratidão, você se torna um destino inevitável para todos os recursos, oportunidades e conexões que correspondem a esse estado de plenitude. Considere a natureza do vácuo quântico, que longe de ser um espaço vazio, é um oceano de energia potencial infinita, esperando por um comando para tomar forma. A sua consciência é o comando, e a clareza da sua intenção é o que define a densidade da manifestação que você atrai para a sua vida tridimensional. A maioria das pessoas envia sinais contraditórios, pedindo por liberdade financeira, enquanto se sentem prisioneiras das contas, o que gera uma interferência destrutiva que cancela a manifestação antes mesmo que ela ganhe forma. Para dominar a abundância instantânea, você deve aprender a manter um sinal limpo e unidirecional, uma intenção laser que não se desvia diante das aparências temporárias de atraso ou obstáculo. O obstáculo é, na verdade, um teste de convicção, uma oportunidade para você reafirmar que a sua realidade interna é a única verdade soberana, independentemente do que o cenário externo tente projetar. A relação com o dinheiro deve ser curada na raiz, removendo as camadas de culpa e moralismo distorcido que a sociedade depositou sobre a ideia de riqueza por gerações. O dinheiro é luz condensada. É o esforço humano transformado em um meio de troca que permite a expansão da vida e a realização de propósitos que beneficiam o coletivo. Quando você nega a riqueza para si mesmo sob o pretexto de uma falsa humildade, você está limitando a sua capacidade de servir ao mundo e de expressar a totalidade do divino que habita em você. A verdadeira espiritualidade é próspera, pois a fonte original de tudo o que existe é infinitamente generosa e não conhece a privação. Ao se tornar um canal para a grande circulação de recursos, você descobre que quanto mais você permite que a abundância flua através de você, mais o fluxo aumenta, transformando sua vida em uma demonstração viva da opulência universal. Para eliminar definitivamente a autossabotagem, é preciso desconstruir a lealdade invisível que você mantém com o sofrimento e com a linhagem de escassez da sua família. Muitas vezes o medo do sucesso é o medo de se tornar diferente daqueles que amamos, como se a nossa prosperidade fosse uma traição à luta dos nossos antepassados. No entanto, a maior honra que você pode prestar aos que vieram antes é florescer além das limitações que eles enfrentaram, quebrando o ciclo de carência e estabelecendo um novo padrão de possibilidade para as gerações futuras. Ao curar a sua relação com o merecimento, você limpa o DNA energético da sua linhagem, permitindo que a abundância flua sem os filtros do sacrifício e da dor que antes pareciam obrigatórios. Você não precisa carregar o peso do mundo para ser digno de suas riquezas. Sua dignidade é intrínseca, um direito de nascimento que não depende de esforço, mas de reconhecimento. A prática da visualização deve ser elevada ao nível da experiência sensorial completa, onde o futuro é trazido para o agora
com tal nitidez que o corpo físico não consegue distinguir entre a memória e a imaginação. Ao fechar os olhos e sentir o toque dos materiais, o cheiro da liberdade e o calor da realização, você está reescrevendo os seus circuitos neurais em tempo real, preparando o seu sistema biológico para habitar a nova realidade. Esta não é uma técnica de fantasia, mas um protocolo de reconfiguração de hardware humano, onde você instala os programas da abundância antes mesmo de executá-los no mundo externo. Quando você abre os olhos e volta para o ambiente atual, você deve carregar essa sensação com você, recusando-se a baixar a sua frequência para se ajustar à mobília antiga ou ao saldo bancário momentâneo. O tempo linear é uma construção que serve para organizar a experiência física, mas na dimensão da criação, tudo o que você deseja já existe em um estado de vibração elevada. A demora que você percebe entre o pensamento e a coisa é apenas o tempo que você leva para remover as suas próprias resistências e se sintonizar com a frequência do seu desejo já realizado. Ao adotar a mentalidade da abundância instantânea, você reduz esse intervalo ao mínimo, entrando em um estado de fluxo onde as sincronicidades se tornam a regra e não a exceção. Você começa a encontrar as pessoas certas, a receber as ideias certas e a estar nos lugares certos no momento exato, não por sorte, mas por um alinhamento matemático com o campo de todas as possibilidades. Este é o modo de vida do mestre, aquele que entende que a realidade é um espelho maleável que sempre devolve a imagem daquele que se atreve a definir a sua própria verdade. A disciplina necessária para manter este estado não é a disciplina do esforço, mas a disciplina do foco e da alegria deliberada. É a escolha consciente de procurar o aspecto positivo em cada situação, sabendo que a sua atenção é a moeda mais valiosa que você possui e que onde você a investe, o retorno é garantido. Se você foca na falta, você multiplica a falta. Se você foca na abundância presente, por menor que pareça, você abre as comportas para que mais dela entre em sua experiência. A abundância começa com a apreciação do que já é, transformando o pouco em suficiente e o suficiente em transbordante, através da alquimia da percepção. Você é o observador que dá significado ao caos, e ao escolher o significado da riqueza e da facilidade, você ordena os átomos do seu universo para que eles se cristalizem na forma da sua mais alta aspiração. Neste nível de consciência, a competição desaparece porque você entende que a fonte é infinita e que o sucesso de outra pessoa não retira nada do seu, mas serve como uma prova adicional de que o fluxo está ativo. A inveja é substituída pela celebração, pois você sabe que o que você abençoa nos outros, você convida para si mesmo. Você se torna um radiador de prosperidade, e sua simples presença começa a elevar a frequência dos ambientes por onde passa, inspirando outros a reivindicarem sua própria soberania financeira e espiritual. A abundância instantânea é, portanto, um ato de serviço global. Ao se tornar rico em todos os sentidos, você expande o limite do que é possível para toda a humanidade, servindo como um farol que aponta o caminho para fora da caverna da limitação para a luz ofuscante da liberdade total e irrestrita. A transmutação da escassez em opulência exige que você se torne um arquiteto de paradigmas, desconstruindo as catedrais de limitações erguidas por gerações de ancestrais que operavam sob a lógica da sobrevivência biológica primária. Cada célula do seu corpo carrega memórias de privação, mas a sua consciência atemporal possui o código mestre para reescrever essa herança epigenética através da intenção dirigida e da autoridade espiritual. Quando você assume o comando da sua narrativa interna, você deixa de ser um passageiro das circunstâncias para se tornar o programador do tecido da realidade, onde cada pensamento é um comando binário que determina a densidade da sua experiência material. A riqueza não é algo que você acumula, mas uma frequência que você sustenta,
exigindo uma integridade vibracional que não oscila diante das flutuações do mercado ou das opiniões alheias, pois você sabe que a fonte primária de suprimento é o vácuo quântico, que é inesgotável e infinitamente responsivo à sua clareza de propósito. A linguagem que você utiliza para descrever a sua jornada atua como o cincel que esculpe a sua estátua de sucesso, onde cada afirmação de eu sou sela um contrato irrevogável com o universo para a manifestação daquela qualidade específica. Evite a armadilha do discurso de necessidade, que apenas ancora a sua consciência no estado de falta, e adote o dialeto da posse antecipada, falando de seus projetos e visões como fatos consumados que apenas aguardam a condensação física no tempo linear. Esta não é uma prática de auto-engano, mas de alinhamento ontológico, onde você reconhece que a palavra é o som primordial que organiza o caos em ordem, e que ao declarar a sua soberania financeira, você está invocando as leis universais que regem a circulação de valor e energia. O universo não entende o conceito de amanhã. Ele responde apenas ao agora vibracional. Por isso a sua comunicação deve ser imbuída da certeza absoluta de quem já detém as chaves do tesouro, eliminando qualquer ruído de dúvida que possa atuar como um curto-circuito no seu processo de manifestação. Observe a natureza e a sua absoluta falta de ansiedade em relação ao suprimento, onde a árvore não questiona se haverá luz solar suficiente, nem o rio se preocupa com a próxima chuva, pois ambos operam dentro de um sistema de inteligência intrínseca que provê tudo o que é necessário para a expressão plena da vida. Você é uma extensão dessa mesma inteligência, mas com o dom adicional da escolha consciente, o que significa que a sua única tarefa real é remover as represas mentais que impedem o fluxo natural da abundância de chegar até você. A resistência manifesta-se como preocupação, medo e a necessidade obsessiva de controlar o como as coisas acontecerão. Mas o mestre da manifestação entende que o seu papel é definir o que e o porquê, deixando a logística da sincronia para a mecânica quântica do cosmos. Ao soltar as rédeas do controle egóico, você permite que soluções criativas e oportunidades inesperadas surjam de direções que a sua mente lógica jamais poderia prever, provando que a inteligência do todo é vastamente superior à visão limitada da personalidade humana. A verdadeira liberdade financeira é, em sua essência, uma liberdade psicológica, onde o dinheiro deixa de ser um senhor tirânico para se tornar um servo obediente que amplifica a sua capacidade de impactar o mundo e expressar a sua essência divina. Quando você desmistifica o ouro e o papel moeda, tratando-os como simples símbolos de troca energética, você neutraliza a carga emocional que costuma bloquear o acesso a grandes quantias, permitindo que a riqueza flua através de você com a mesma naturalidade que o ar entra e sai de seus pulmões. Este estado de desapego focado é o ponto ideal da criação, onde você deseja intensamente, mas não precisa desesperadamente, criando um vácuo magnético que atrai o objeto do seu desejo com uma força irresistível. Você se torna um canal por onde a prosperidade circula, e quanto mais você permite que ela flua para fora, através da generosidade e do investimento consciente, mais espaço você cria para que fluxos maiores entrem, mantendo um ciclo perpétuo de expansão e renovação. O ambiente ao seu redor deve ser tratado como um santuário da sua nova identidade, exigindo uma curadoria rigorosa que elimine tudo o que ressoe com a antiga frequência de não é o suficiente ou é difícil demais. Isso inclui desde os objetos físicos que você mantém em sua casa até as conversas que você permite que entrem em seus ouvidos, pois cada estímulo sensorial é um input que reforça ou sabota o seu novo sistema operacional de abundância. Cerque-se de beleza, ordem e símbolos de crescimento, mesmo que inicialmente sejam pequenos gestos, pois esses sinais enviam uma mensagem contínua ao seu subconsciente de que a escassez foi banida e que a opulência é o seu estado natural de ser. A elegância não é um luxo, mas uma higiene vibracional que comunica ao universo que você é um recipiente digno e preparado para as dádivas mais refinadas da vida,
elevando o padrão da sua experiência cotidiana para o nível das esferas superiores de consciência. A intuição é a sua bússola de ouro neste território de infinitas possibilidades, servindo como o canal de comunicação direta entre a sua mente consciente e a inteligência infinita que conhece todos os atalhos para a sua realização. Aprenda a confiar nos sussurros do seu espírito, naquelas ideias repentinas que trazem uma sensação de excitação e leveza, pois elas são as instruções de navegação para as minas de diamantes que já estão marcadas em seu mapa destino. Muitas vezes, a abundância instantânea se manifesta como uma percepção súbita, que muda completamente o seu modelo de negócio, ou uma conexão aleatória que abre portas antes trancadas. Mas esses eventos só são aproveitados por aqueles que estão em estado de prontidão e escuta ativa. Cultivar o silêncio interno é, portanto, uma das estratégias de enriquecimento mais eficazes, pois é no vazio da mente que as sementes da genialidade financeira encontram solo fértil para germinar e florescer em tempo recorde. Considere a elasticidade do tempo sob a ótica da sua nova percepção, onde você descobre que pode realizar em meses o que outros levam décadas para tentar alcançar, simplesmente porque você parou de lutar contra a corrente e aprendeu a surfar nas ondas da intenção pura. A velocidade da sua manifestação é diretamente proporcional à sua capacidade de manter o sentimento de realização sem vacilar, transformando a espera passiva em uma expectativa ativa e jubilosa. Quando você se torna imune ao atraso aparente, o tempo se dobra para acomodar a sua vontade. E o que antes parecia um objetivo distante, torna-se a sua realidade imediata, provando que a paciência do mestre não é resignação, mas a certeza absoluta de que o processo já está completo no plano invisível. Você habita agora uma dimensão onde a causa e o efeito estão tão próximos que a sua vida se torna uma sucessão de milagres lógicos, onde cada desejo é apenas o prefácio de uma materialização inevitável. Esta jornada de expansão não termina na conquista de bens materiais, mas se estende para a criação de um legado de consciência que rompe as correntes da limitação para todos aqueles que entram em sua esfera de influência. Ao personificar a abundância, você se torna uma prova viva de que as leis do universo são impessoais e exatas, e que qualquer indivíduo que se alinhe com elas pode reivindicar o seu direito inato à plenitude e à prosperidade irrestrita. Você deixa de ser um competidor por recursos escassos para se tornar um criador de novos recursos, expandindo a economia do espírito e contribuindo para uma era onde a pobreza, em todas as suas formas, é vista como uma relíquia obsoleta de um passado de ignorância. A sua riqueza é a riqueza do mundo, e a sua ascensão financeira é um hino à capacidade humana de transcender a matéria e governar o destino através do poder soberano da mente iluminada. Refletindo sobre essa jornada, como você sente que sua percepção sobre a facilidade de mudança se transformou agora que entende a mecânica por trás da realidade? Comente sua reflexão e compartilhe como esse novo entendimento altera sua visão de futuro. A maestria sobre a substância universal exige que você se torne um alquimista das emoções, convertendo o chumbo da ansiedade no ouro da gratidão antecipada, que é o combustível mais potente para a aceleração de resultados. A gratidão não é uma resposta ao que você recebeu, mas um estado de ser que precede a recepção, sinalizando ao campo quântico que o evento já ocorreu e que você está pronto para a sua entrega física. Ao viver em um estado constante de agradecimento, você se coloca em uma posição de vantagem magnética, onde a vida é compelida a lhe dar mais motivos para ser grato, criando um espiral ascendente de bênçãos e conquistas que desafiam a lógica convencional. Este é o segredo dos iniciados: agradecer pelo que ainda não se vê para que o invisível não tenha outra escolha senão tornar-se visível diante dos seus olhos, consolidando a sua posição como um co-criador consciente do seu próprio paraíso terrestre. Essa autoridade silenciosa que você agora emana
Não necessita de validação externa ou de gritos de afirmação, pois ela se fundamenta na quietude de quem já não busca, mas simplesmente reconhece a presença do que é. Quando a mente silencia o ruído da dúvida, o universo responde com a clareza de um cristal, permitindo que a sua assinatura vibracional dite as normas da sua experiência física, sem a interferência de velhos paradigmas limitantes. Você transpôs o portal onde o esforço era a moeda de troca e ingressou na economia da graça, onde a fluidez é o padrão e a resistência é apenas uma memória desbotada de um estágio evolutivo anterior. A sua presença agora atua como um diapasão cósmico, afinando as circunstâncias ao seu redor para que elas entrem em harmonia com a sua nota fundamental de abundância e soberania espiritual. A reconfiguração da sua arquitetura neural é o reflexo biológico dessa metamorfose metafísica, onde novas vias de percepção são pavimentadas pela repetição deliberada da sua nova identidade. O cérebro, antes um arquivo de traumas e limitações passadas, torna-se agora uma antena sofisticada, sintonizada em frequências de possibilidades que antes eram invisíveis aos seus sentidos obscurecidos pelo medo. Cada pensamento alinhado fortalece essa nova rede de conexões, tornando a manifestação da riqueza e do bem-estar não apenas um desejo, mas um imperativo biológico e energético que o seu corpo executa com precisão matemática. Você está literalmente esculpindo uma nova biologia da crença, onde cada célula vibra na certeza de que o suprimento infinito é a única realidade digna de crédito. Neste domínio de alta frequência, o tempo deixa de ser uma prisão linear de espera e torna-se um tecido maleável que você molda com a pressão da sua intenção focada e constante. O colapso da função de onda ocorre no exato momento em que você abandona a necessidade de saber como ou quando, permitindo que a inteligência infinita organize o emaranhado de eventos necessários para a entrega do seu pedido. Essa entrega não é um prêmio por bom comportamento, mas a consequência natural de você ter se tornado o equivalente vibracional do seu objetivo, eliminando qualquer hiato entre o querer e o ter. A paciência transforma-se em uma antecipação deliciosa, um estado de repouso ativo onde você observa, com o desapego de um espectador, a coreografia perfeita da vida se desdobrando para servi-lo. A verdadeira riqueza que você agora acessa é de natureza holográfica, onde cada fração da sua vida contém a totalidade da abundância universal, refletindo-se em relacionamentos harmoniosos, saúde vibrante e liberdade financeira absoluta. Você compreende que não existe separação entre o espiritual e o material, pois ambos são expressões da mesma substância divina em diferentes densidades de vibração. Ao elevar a sua consciência, você automaticamente eleva o padrão de tudo o que toca, transmutando situações áridas em jardins de oportunidade através da simples projeção do seu estado interno de plenitude. Sua vida torna-se um altar à possibilidade humana, um monumento vivo à verdade de que somos deuses em formação, aprendendo a manejar as ferramentas da criação com sabedoria e amor. Ao olhar para trás, os obstáculos que antes pareciam montanhas intransponíveis agora revelam-se como meras sombras projetadas por uma luz que você ainda não havia aprendido a direcionar corretamente. O sofrimento, que antes era visto como um mestre cruel, é agora compreendido como um sinalizador de desalinhamento, um sussurro do universo pedindo que você retorne ao seu centro de poder e clareza. Essa integração da sombra não é um processo de negação, mas de iluminação, onde cada aspecto da sua jornada é honrado como um degrau necessário para a construção do trono de consciência sobre o qual você agora se assenta. Você é o mestre de obras da sua própria existência, e o projeto que você está executando é uma obra-prima de design inteligente e intenção pura. A responsabilidade que acompanha esse nível de maestria é o reconhecimento de que a sua luz não brilha apenas para você, mas serve como um farol para aqueles que ainda navegam nos mares tempestuosos da escassez e da dúvida.
Sua prosperidade é um ato de serviço, pois ela demonstra que o universo é amigável e infinitamente generoso para aqueles que ousam reivindicar sua herança divina sem culpa ou hesitação. Ao viver em larga escala, você expande os horizontes do que é considerado possível para a coletividade, plantando sementes de despertar em cada interação e em cada transação que realiza. Você não está apenas acumulando recursos. Você está redefinindo o significado de sucesso para uma civilização que está faminta por modelos de integridade e abundância autêntica. A medida da sua liberdade é a sua capacidade de permanecer imperturbável diante das aparências, mantendo a visão do seu ideal, mesmo quando os sentidos físicos relatam o contrário, pois você sabe que o invisível é a única causa. Essa fé inabalável não é uma esperança cega, mas uma ciência exata baseada na compreensão das leis que governam a manifestação da matéria a partir do pensamento. Você aprendeu a habitar o fim da sua jornada, sentindo o perfume do sucesso e o peso da conquista antes mesmo que eles se solidifiquem na sua experiência tridimensional. Esse ensaio mental contínuo não é uma fuga da realidade, mas a própria criação da realidade. O ato supremo de vontade que separa os mestres dos aprendizes no palco da vida. Cada respiração sua agora é um contrato renovado com a vida, um compromisso de expressar a maior versão de si mesmo em todos os momentos, independentemente das circunstâncias externas ou das opiniões alheias. Você se tornou imune às flutuações do mundo, pois sua âncora está lançada nas águas profundas do ser, onde a paz e a abundância são constantes e inesgotáveis. O medo do futuro evaporou-se, dando lugar a uma curiosidade vibrante sobre como o universo irá surpreendê-lo hoje, transformando cada dia em uma aventura de descoberta e realização sem precedentes. Você é o arquiteto do destino, o escultor do tempo e o herdeiro legítimo de todas as glórias que a mente é capaz de conceber e o coração é capaz de sustentar. A sinergia entre o seu desejo e a vontade universal cria um fluxo de eventos tão perfeitamente sincronizados que o conceito de coincidência desaparece do seu vocabulário, sendo substituído pela compreensão da divina providência em ação. Você caminha com a confiança de quem sabe que o chão aparecerá a cada passo e que as portas se abrirão antes mesmo que você chegue até elas. Tamanha é a força do seu impulso criativo. Este é o estado de fluxo absoluto, onde a ação e o ator se fundem em um único movimento de expressão criativa, resultando em uma vida que é, ao mesmo tempo, um esforço zero e uma produtividade máxima. Você alcançou o ápice da alquimia humana, a transformação da consciência pura em experiência tangível de forma deliberada e alegre. Nesta fase final da sua iniciação, você percebe que o maior tesouro não é o que você manifestou, mas a pessoa em quem você se tornou durante o processo de manifestação, alguém que não pode mais ser limitado por nada fora de si mesmo. A sua verdadeira riqueza é a sua liberdade interior, a sua capacidade de escolher o seu estado de ser independentemente do cenário mundial, tornando-se uma fortaleza de luz em meio a qualquer escuridão. O legado que você deixa é a prova de que a mente humana, quando alinhada com o propósito superior e as leis universais, é a força mais poderosa do cosmos, capaz de dobrar a realidade e criar mundos a partir do nada. Você é a manifestação viva do divino, e sua jornada agora segue para horizontes de expansão, que a linguagem humana ainda não possui palavras para descrever. O silêncio que agora envolve a sua compreensão é o selo da sua maestria, um espaço sagrado onde todas as perguntas cessam e apenas a presença permanece como a resposta definitiva para todos os anseios. Você não precisa mais de mapas, pois você se tornou o caminho. Não precisa mais de luzes externas, pois você se tornou o sol do seu próprio sistema solar de experiências. A jornada de 10.000 caracteres chega à sua conclusão formal, mas a sua expansão como ser infinito apenas começou.
desdobrando-se em eternas espirais de glória, riqueza e amor incondicional. Siga com a certeza de que o universo inteiro conspira a seu favor e que cada átomo da criação celebra a sua decisão de despertar e assumir o seu lugar de direito como um co-criador consciente da eternidade.